Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Havendo um legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17 horas e 48 minutos. Solicito ao senhor vereador Clodoaldo que proceda à invocação divina em proteção aos trabalhos. Em seguida, solicito a todos os presentes que se mantenham de pé para entoarmos o hino de Hortolândia. Senhor nosso Deus, eu vos louvo e vos agradeço por mais um dia de vida e saúde e te peço que o Senhor possa nos abençoar nesta tarde de trabalho, que possamos fazer o melhor para a nossa cidade, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passagem para tropeiros, nasceste em caminhos do vento, no Planalto Paulista, a Vila Estação, hoje indústrias e ontem fazendas, sim ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa lenda, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória, teu libertar. Já a esperança vem nos honrar e nossa terra faz exaltar. Em teus campos verdes, colinas, outeiros, ergueu-se a voz da verdade. Em taquaras, remansos, mirantes e pés, toda a terra clamou liberdade. Sim, ao florescer em ti, sentimento de ter uma vida melhor. Ó cidade querida, tu és nossa lenda, Hortolândia, tu és a maior. Vem canto forte nos alcançar, conta a vitória, teu
Coloco em votação a ata eletrônica de número 42 da sessão ordinária do dia 26 de novembro. Aprovado por todos os pares presentes. Esta casa recebeu 24 expedientes vindo do Poder Executivo, mais uma vindo de outra fonte que consta na pauta eletrônica, distribuída aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de Lei Complementar número 12/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos e das carreiras dos servidores públicos ocupantes de provimento efetivo, conforme a disciplina de Lei Complementar número 12, de 30 de abril de 2010. A criação, transformação e extinção de cargos de provimento efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, Hortoprev, e da outras providências. Leitura de projeto de lei. Projeto de lei número 171/2018, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na lei número 915, de 7 de junho de 2001, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, e da outras providências. Projeto de lei número 172/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição e dotações orçamentárias no valor de R$ 166 mil. Projeto de lei número 173/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a organização administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, Hortoprev. Estabelece as atribuições dos órgãos da autarquia previdenciária, extingue e cria cargos em comissão e funções de confiança. Introduz alteração na Lei número 965, de 31 de outubro de 2001, e da outras providências. Projeto de lei número 174/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 291 mil. Projeto de lei número 175/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 600 mil. Projeto de lei número 176/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores ativos do Poder Legislativo de Hortolândia. Projeto de lei número 177/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do ACERT, Ação Cidadã de Requalificação, Trabalho e Educação, e revoga a lei número 2771, de 7 de fevereiro de 2013, e da outras providências. Leitura de projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 13/2018, de autoria do vereador Francisco Pereira da Silva Filho, Ceará do Horto, que institui o prêmio Cidade de Hortolândia, e da outras providências. Leitura de projeto de resolução. Projeto de resolução número 20/2018, de autoria do vereador Edmilson Marcelo Afonso, Zaca, que institui comissão de assuntos relevantes para levantamento sobre maus tratos a crianças e idosos no município de Hortolândia. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Ofício GP número 1773/2018, protocolado em 30 de 11 de 2018, do Poder Executivo, que comunica veto total ao autógrafo número 128/2018, referente ao projeto de lei número 125/2018, de autoria do vereador Daniel Laranjeira, que dispõe sobre a denominação do Sistema de Recreio número 60, localizado no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, por utilização incorreta de termos. Ofício GP número 1771, 2018, protocolado em 30 de 11 de 2018, do Poder Executivo, que apresenta a segunda mensagem retificativa ao projeto de lei número 139/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2019.
Senhores vereadores, foram apresentadas 30 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 8 requerimentos. Pela ordem, vereador John Lennon. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário, os nobres, para a possibilidade de fazermos a inversão da pauta, tendo em vista que está tudo já assinado. Vereador John Lennon solicita a inversão da pauta. Coloco em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado, portanto, iremos então para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Havendo número legal, declaro aberto o trabalho da ordem do dia às 17 horas e 59 minutos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 167/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição e transferência de dotações orçamentárias no valor de R$40 mil. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei de número 167/2018. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 168/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$4.995.000. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei de número 168/2018. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado todos os pares presentes. Eu solicito aos vereadores um intervalo de 2 minutinhos para a gente possa resolver uma questão. Solicito então que os vereadores possam ir na sala de reunião, por gentileza. Retomando os trabalhos. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3. Discussão única do veto total ao projeto de lei número 98 de 2018, de autoria do vereador Daniel Laranjeira, que dispõe sobre a denominação da Rua 8 do bairro Parque Bela Ville.
Com parecer pela rejeição do veto, vai à discussão o veto total ao projeto de lei de número 98 de 2018. Não havendo oradores, vai à votação. O veto foi rejeitado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Presidente, Pois não? gostaria, depois da leitura, pedir vistas desse projeto aí, Pois não. ok? Item 4. Discussão única do projeto de lei número 65/2018, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de banheiros e bebedouros de água nas casas lotéricas e da outras providências. Senhores vereadores, o vereador João Pereira pede vistas do item 4. Coloco em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de vista, portanto, ele sai da pauta da ordem do dia. Terminado. Tornaremos agora para o expediente. Agora teremos a leitura e discussão de 8 requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da emenda do requerimento de autoria do senhor vereador John Lennon. Requerimento número 811/2018, que requer informações sobre a aplicação da Lei Complementar número 61, de 10 de junho de 2014. Documento do vereador John Lennon. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu gostaria de estar fazendo um requerimento verbal e encaminhar para Vossa Excelência. Verbal, vereador. É. Consulta a secretaria se é possível. Não, não é de pesar não, Nopar. É de pesar pela falta de psiquiatra na rede base do município. Então, acho que era melhor a gente deixar para a próxima sessão, por gentileza, vereador. Tá, porque ainda vai poder estar fazendo requerimentos para a próxima sessão. Então ainda vai poder estar fazendo ainda? Vai. Ah, então tá bom. Ok. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos de autoria do senhor vereador Regis.
Requerimento número 812/2018, que requer informações sobre o CRAM, Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Débora Regina Leme dos Santos. Requerimento número 813/2018, que requer informações sobre um convênio entre a indústria farmacêutica EMS e a creche do idoso. Ambos requerimentos de autoria do nobre vereador Regis da Serralheria. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Aprovado todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos de autoria do senhor vereador Paulo Pereira Filho. Paulão. Requerimento número 814/2018, que requer informações sobre obras sobre a rodovia SP-101 para contenção de alagamentos no bairro Jardim Ricardo. Requerimento número 815/2018, que requer informações sobre manutenção da praça localizada na rua Algodão da Praia, no bairro Jardim Primavera. Ambos documentos do vereador Paulo Pereira Filho. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Questão de ordem, presidente. Não? Gostaria que constasse o autor a possibilidade de assinar em conjunto o requerimento 814. Aprovado todos os pares presentes, já consulto o autor. À disposição de todos os pares, senhor presidente. À disposição de todos os pares. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do requerimento de autoria do senhor vereador Eduardo Lipaus. Requerimento número 816/2018, que requer informações sobre as obras de implantação da rede de esgoto nos bairros Jardim Boa Vista, Chácaras Lusitana e Jardim Estela. O requerimento é de autoria do nobre vereador Eduardo Lipaus. Senhores vereadores, o requerimento está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado todos os pares presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das emendas dos requerimentos de autoria do senhor vereador Clodoaldo Santos da Silva. Requerimento 817/2018, que requer informações sobre limpeza e desassoreamento da Lagoa do Parque Remanso das Águas. Requerimento número 818/2018, que requer informações sobre manutenção nos viadutos da cidade. Ambos documentos do vereador Clodoaldo Santos da Silva. Senhores vereadores, os requerimentos estão em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, estou aqui para debater esse requerimento quando fala de desassoreamento das nossas lagoas. Não sei se nobres pares lembram,
nós aprovamos aqui 3 milhões de reais para viabilizar equipamentos para socorrer as nossas lagoas. Finaliza-se o 2º ano de mandato dessa gestão pública e as nossas lagoas estão em condições precárias. Os peixes estão morrendo, as águas estão sumindo e os entulhos estão tomando conta. Esse é o quadro caótico da gestão do nosso município. É lamentável quando a gestão vai para as escolas, para as igrejas, mentir, mostrando 100 obras. Esse tal de pique aí, que eu não sei nem o que é isso. É dessa promessa infundada, sabe lá eu. Então, nobres pares, eu não consigo entender que ele apresenta aos nossos moradores da nossa cidade 100 obras, mas lá não consta uma creche, não consta uma limpeza de lagoa e nem uma reforma. E os postos de saúde afundando, sala de aulas fechada, novamente, as nossas lagoas vai ficar para o 3º ano de promessa. E o ano que vem, nobre vereador Clodoaldo, tinha 6 milhões no LOAS para as lagoas, e ele está tirando 3 para fazer projeto para esse pique. É preocupante o ano que vem não ter orçamento para as lagoas e nós vamos perder aí os nossos mananciais. Então, quero aprovar esse documento de Vossa Excelência e dizer a minha tristeza, finalizando o ano e as lagoas nossas se acabando. Parabéns pelo documento, nobre par. Senhores vereadores, os requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vamos à votação. Aprovado todos os pares presentes. Agora teremos a leitura e discussão de 6 moções. Solicito ao 3º secretário que faça a leitura das emendas das moções de autoria do senhor vereador Regis da Serralheria. Moção número 238 de 2018. Moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo e ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a implantação de um batalhão das Polícia Militar em Hortolândia. Moção número 239 de 2018. Moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo e ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a implantação de uma unidade da Delegacia da Mulher no município de Hortolândia. Ambas as moções de autoria do nobre vereador Regis da Serralheria. Senhores vereadores, as moções estão em discussão. Com a palavra. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de pedir o apoio de todos a vossas senhorias aí para essa moção 239, até tendo em vista a relevância do caso, né, que as cidades do interior, muitas delas já contêm a Delegacia da Mulher, e Hortolândia hoje com 236 mil habitantes praticamente não temos nada. Hoje eu fui conhecer o CRAM, né, e vi que é muito frágil o apoio que tem para as mulheres ali.
é muito aberto. Então, gostaria de contar com a assinatura de todos vocês, para que a gente pudesse pegar e dar mais visibilidade a essa moção, e a gente vê se aí o governador que vai entrar aí se sensibiliza aí e possa nos ajudar e nos presentear com essa delegacia da mulher, que vai ser de grande relevância para o nosso município aí. Então, peço o apoio de todos vocês aí. Obrigado. Senhores vereadores, as moções continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vão à votação. Aprovado por todos os pares. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Pediria para parar a sessão por alguns minutos, para que podemos resolver aqui um probleminha. Ok, então. O vereador Ceará Duarte pede a suspensão da sessão por 2 minutos. Retomando os trabalhos, solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Ceará do Horto. Moção número 240 de 2018. Moção de parabenização ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, Sérgio Torrecilas, e ao diretor Renato Sarto, pela presteza no atendimento à população. Moção de autoria do nosso nobre vereador e vice-presidente dessa casa, Ceará do Horto. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o autor. Senhor presidente, nobres pares, deixa eu tomar aqui um fôlego aqui. Esse vereador, por muita dificuldade, quero aqui mencionar algumas palavras de uma justificativa que tenho feito em menção do meu trabalho. E essa parabenização, ou seja, congratulação para o secretário de Obras, também por Renato Sarto, ali o diretor, o Poder Executivo, porque teve grande parte naquele serviço ali dentro do Boa Esperança. É comum diariamente a população se defrontar com montes de entulho em terrenos, canteiros, leitos de rios, locais público-privado e que deveriam estar limpos. E de toda a responsabilidade de limpar a cidade recai somente sobre o poder público. Mas de quem é a responsabilidade final de manter esses ambientes limpos e livres de sujeira? Sabemos que a limpeza urbana é uma via de mão dupla. A Prefeitura Municipal limpa e faz a manutenção, mas é imprescindível a colaboração da população para garantir que a cidade seja mantida limpa. Sabemos que a limpeza é vital para a qualidade ambiental e traz equilíbrio às condições sanitárias necessárias à sociedade para uma vida com qualidade e saúde. A população do Jardim Boa Esperança, através deste vereador,
que sofria muito com a sujeira de lixo, entulho, na área pública, localizada na rua Bem-TV, antiga 8, onde por causa da sujeira e as suas casas eram invadidas por ratos, insetos, os demais variados e principalmente escorpião, que colocavam a vida de seus filhos em perigo. Solicitaram a limpeza e o disposto a colaborar para que a população ajude na manutenção do bairro limpo. Solicitou a esse agradecimento pelo o pedido foi atendido. Eu quero aqui, nobre Spar, mostrar duas fotos que foi feita, aonde a sujeira era muita, muita mesmo. Eu pude presenciar rato, aranha, tudo quanto é bicho ali entrando na casa do pessoal. E agora a área está nessa situação. Então essa moção, ela vem de encontro com essas pessoas que querem trabalhar. O secretário esteve lá comigo, o adjunto também. O Renato estava lá também, o diretor. Então fizeram um bom acompanhamento, no sol, na chuva, e fizeram um bom trabalho. E aí os munícipes pedem que você faça um agradecimento, porque estive lá hoje, andei naquelas casas ao lado, fiz visita, mesmo no sol, para que possa mostrar que essa casa também trabalha. Ela faz a diferença. Ela não só cobra, mas ela fiscaliza também. E os munícipes têm todo o direito de reclamar. Mas quando faz coisas boas, porque eu quero aqui, nobre Spar, já também concluir, dizendo que o secretário ali, de obras, muitas das vezes, podia até a gente pensar muito bem. Abrimos também a Secretaria de Mobilidade Urbana. Por que não voltar de novo a ser Secretaria de Serviços Urbanos? Porque tem se destacado muito em revitalizando as praças, os jardins, os canteiros, as ruas, as vielas, e merece sim. Eu acho que nós poderíamos muito bem fazer uma APL e voltar de novo. Eu quero aqui que o Poder Executivo ouça isso, que fique gravado aqui nos anéis da casa, que merece demais a Secretaria de Serviços Urbanos virar secretaria. Porque serviços urbanos hoje, ele está agregado ali à Secretaria de Obra. Mas precisava separar de novo, para a gente ver quem trabalha e quem não trabalha. E chegou a hora de fazer isso, prefeito. Eu acho que chegou a hora do senhor olhar com bons olhos e ver a necessidade de serviços urbanos virar uma secretaria, porque tem feito grande serviço dentro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gervásio. Senhor presidente, nobres vereadores, eu queria estar parabenizando o nobre vereador Ceará pela essa moção. Queria dizer ao nobres pares, esse secretário, qual está a moção, o Sérgio e o Renato Sarto, diretor de Serviço Urbano. Eu digo, todos eles, nesse período que estão lá nessa secretaria e essa diretoria, eu tenho procurado, eles não têm deixado de atender. A gente que é vereador, aqui do Legislativo, quando a gente procura um secretário, que o secretário, mesmo que ele não consiga fazer, mas mesmo dando atenção e dando uma explicação para a gente, vereadores, a gente tem uma resposta à população. E eu tenho, o nobre vereador Ceará, o Sérgio, todas as vezes que eu tenho ido lá, ele tem me recebido bem, mesmo sem agendar horário. Então eu não tenho assim nada contra o secretário que trata tanto eu, vereador dessa casa, e tanto outros pares dessa casa, e eu acho que merece respeito. Então, eu dou parabenização pela essa moção, pelo atendimento que ele tem feito. E o Renato, diretor de Serviço Urbano, eu também tenho procurado. A semana atrasada, antes daquela chuva grande que deu, um dia antes, eu protocolei um documento lá na Secretaria em Mãos, pedindo para que limpasse um trechinho do canal do rio lá atrás do Mercado São Vicente, que tem a galeria que desce do Paineira, entupiu a saída lá.
Eu protocolei de manhã, um dia antes da chuva, já mandaram para a Secretaria de Serviço Urbano, eu fui à tarde na secretaria, já falar com o diretor, já estava o documento que o Sérgio mandou, o diretor na hora agendou a máquina grande com o Joaquim, e já mandou lá no Rio, mandou a carreta vir buscar a máquina e limpou. Foi ele limpar, em seguida já caiu aquele trendel de água. Mesmo assim, lá no Jardim Paneira, a água ainda entrou em 3 casas ainda, mesmo limpando a boca do canal. Então foi assim, de um dia para o outro fez tudo isso aí. Então eu não tenho como estar falando mal e não deixar de votar uma moção para um secretário e um diretor que fez isso de um dia para o outro, daquele tendel de água que deu na cidade de Hortolândia, que foi muito. Falando a respeito de enchente, que também faz parte da secretaria, que é essa moção, no Jardim das Laranjeiras, foi feita umas galerias de captação de água pela Secretaria de Obra. Desde quando inaugurou o Parque Remanso das Águas, lá, quando dá chuva de muito volume, está dando enchente. Não toda a chuva chega na água, mas a rua enche. E com essa encheu e entrou mais ou menos umas 10, 12 casas lá, a água entrou. Já falei com o secretário, ele já vai fazer uma visita. Isso eu já levei o secretário há 3 anos atrás, levei o secretário há 2 anos atrás e vamos secretário de novo no mesmo local para verificar. Vamos ver qual deles que vai selecionar esse problema. Mas é isso aí, nobre pai. Eu queria estar assinando em conjunto essa moção, e mais uma vez parabenizando, e esse pessoal que continua dando apoio para essa casa aqui quando nós precisarmos. Muito obrigado a todos. A moção continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Ceará. Senhor presidente e nobres pares, quero aqui dizer, nobre vereador, o seu trabalho faz jus aos seus eleitores, mas vivemos hoje numa cidade que o serviço público é tão escasso que quando algo feito, vamos lá congratular essa pessoa. Então eu não conheço o Sérgio, conheço pouco o Renato, mas ele faz a obrigação dele. Ele é bem pago para exercer serviços no nosso município. 2 anos passaram. Agora que eu vi o senhor mostrar aqui a remoção de entulho do trabalho dele. Eu somando aqui o salário dos dois, dá 600 mil reais. Então, assim, se fosse uma igreja que faz aquele trabalho voluntário, aquela senhora que se matam, que faz jus a nós aqui congratular, eu votava feliz. Agora, o seu secretário eu não conheço, mas ele é bem pago no nosso município para fazer esse serviço. Então, realmente, a Câmara que fica comovida quando aparece um serviço. Porque há 2 anos eu debato aqui a questão de gestão da nossa cidade, só serviços precários. Escolas faltando reformas, praças, aí tudo, o mato tomando conta, os bancos caindo, e não vejo esse secretário na cidade. Agora que eu descobri o nome dele, Sérgio. Então é lamentável, nobre vereador, eu votar nesse cara sem eu conhecer, ainda mais essa remoção de entulho, que até as regionais faz. Então, é isso aí, eu não voto porque não conheço o Sérgio, e o serviço que ele fez faz jus ao salário que recebe. Era isso, presidente. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Zé Geraldo. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui parabenizar o novo vereador Celado Horto pela forma que o novo vereador trouxe hoje à tona aqui um debate. Quando ele suspende a sessão
e pontua o debate que ele quer que seja feito, ele dá para essa moção um outro significado, uma outra importância. Uma importância de uma reflexão mais profunda do que nós vivemos hoje na política, nós vivemos em Hortolândia e vivemos no nosso dia a dia. O capitalismo tirou de nós a humildade, tirou de nós a compreensão da necessidade do outro e a compreensão de uma coisa que é estruturante para a sociedade, chamada reconhecimento. Uma criança não aprende esse reconhecimento, uma mulher e um marido não são felizes sem reconhecimento, e a sociedade fica doente quando essa palavra passa desapercebida. Há que ter humildade, há que ter generosidade, há que ter inteligência para reconhecer o que os outros fazem. Nós, nos últimos anos, temos trocado a palavra reconhecimento por competição, por destruição do adversário, por combate exaustivo às ideias que não são as minhas, ou às ideias que são diferentes das minhas. Por isso, vereador Celado Horto, o debate que você coloca aqui, da importância de reconhecer aquilo que se faz, ainda que seja pago. Ainda que seja pago. Você faz com que a pessoa acorde de manhã no dia seguinte com mais disposição. Você faz com que essa pessoa vá para campo num sábado, num domingo e feriado para salvar vidas, para buscar deixar uma cidade mais bonita. O reconhecimento exige de nós a generosidade perdida e que nós temos que recuperar para recuperar a nossa sociedade, para recuperar a política. A política sem altruísmo, sem a compreensão do outro, sem a compreensão da diferença, sem a compreensão da necessidade do adversário. O adversário é um bem necessário na política, não é um mal a ser perseguido e ser destruído. Temos que mandar a nossa compreensão de que é o ser humano. O ser humano se desenvolveu desde os princípios, sendo generoso, cuidando um do outro. A sociedade capitalista, sobretudo nos últimos anos, prega a destruição do outro, prega a destruição do adversário. Muitos de nós vimos uma campanha passada onde pouco se ouvia de propostas. As últimas campanhas para prefeito, para governador, para presidente, tratou de destruir a imagem do outro, tratou de destruir aquilo que foi feito pelo outro, apagar da lembrança da população aquilo que foi feito, talvez, por uma moradia, na saúde, na educação. O combate não é mais feito por propostas, mas pela capacidade erosiva de destruir a imagem do outro. Que sociedades queremos? Porque o que nós dizemos nas campanhas, nessa tribuna, é um processo educativo que vai formar outra geração com o mesmo ódio, com a mesma vontade de destruir o outro que nós muitas vezes aqui temos. Não quero aqui pontuar a este ou aquele partido, a esta ou aquela pessoa, porque todos nós, alguma vez na vida, ou muitas vezes na vida, cometemos esse mesmo erro. Eu já o fiz, e já o fiz muito, alguns companheiros já o fizeram, e alguns ainda vai fazer. Forma errada de compreensão do mundo, e que nós temos que usar da vida e da experiência para pregar outras coisas. Temos que dar bons exemplos. Precisamos elogiar o médico que vai lá, e muitas das vezes, independente do que ganha, independente de ter esparadrapo ou aspirina ou que tentar salvar uma vida. O professor que muitas vezes não tem o giz na escola, não tem a lousa, não tem às vezes nem a carteira para sentar, mas quer educar. Temos que elogiar sim, vereador. Tem que fazer moção de apoio sim. Aquele que sai para o final de semana para consertar um buraco, aquele que vai pintar uma escola para atender melhor um educador, ainda que esteja recebendo por isso, para estimulá-lo a fazer mais e mais e mais. E pararmos de maldizer o serviço público. Nós estamos cavucando o nosso buraco
e o buraco da sociedade, dizendo que o Estado não pode cuidar da criança, dizendo que o Estado não pode cuidar do doente. Cada vez que a gente aponta para o serviço público e fala mal dele, estamos destruindo o futuro de uma criança. Estamos destruindo a vida de alguém que precisa de um pronto-socorro público, de um hospital público, de uma viatura da guarda pública. Vamos parar de atacar o serviço público. Vamos buscar preservar o serviço que salva aqueles e aquelas que não têm condição de pagar por um atendimento. Vamos parar de cometer esse erro. Esse erro é direcionado por aqueles que querem usar o serviço público para ganhar dinheiro. Não é o morador da periferia que deseja o fim do serviço público. Ele precisa. Quem deseja o fim do serviço público são os donos das grandes clínicas médicas, os donos das grandes faculdades particulares, toda uma rede privatista que existe, que quer sim. Mas nós não podemos comprar esse discurso. Nós não podemos reconhecer quando uma prefeitura vai lá e deixa de investir 15% em saúde e investe 26%. Isso é um esforço. Isso não é destruir, é tentar consertar uma falha. E nós perdemos a nossa capacidade, a nossa humildade, o nosso jeito e a nossa possibilidade de ser generoso. E estamos junto com estes, destruindo o serviço público. O serviço público daqueles e daquelas que não terão dinheiro para pagar um serviço privado. Por isso a sua moção é importante. E tem que ter mais moção assim, ainda que tenhamos críticas pontuais, que sejamos contra pedágio, que sejamos contra radar, que sejamos totalmente contra uma pessoa chegar no hospital e não ser atendida, que não queremos escolas sem diretores, não queremos escolas sem professores, fazemos aqui a crítica pontual, mas não atacamos o serviço público, e não atacamos aqueles e aquelas que querem fazer um esforço para consertar. E aqui eu me rendo ao prefeito Perugini, porque ele tem impulsionado e eu tenho acompanhado de perto. Fui líder do governo, trocou o secretário, pediu para sair um, entrar outro, ele fez reuniões de finais de semana exigindo deste governo mais atenção, ainda que sem dinheiro, por muitas vezes. E muitos de nós aqui temos que ter a humildade de reconhecer que percebemos a crise econômica que bateu em Hortolândia, bateu no Brasil, antes de querermos destruir o serviço público. Queria parabenizar a sua coragem de elogiar. Temos que elogiar a esposa quando lava um copo e ir lá lavar o copo junto com ela. Temos que elogiar o filho quando faz uma coisa certa. Reconhecimento é necessário. Reconhecimento é necessário. E nós tínhamos isso na sociedade. E é assim que a sociedade se desenvolveu, um ajudando o outro. Não podemos perder isso para não deixarmos a nossa sociedade doente. Infelizmente, a classe política, nós, a partir do momento que optamos elegermos a nós e aos outros, sem mostrarmos aquilo que pensamos, apenas destruindo a imagem dos outros, nós estamos fazendo uma péssima educação. Uma péssima educação. Porque se constrói com propostas, com oportunidades, mas sem destruir aquilo que foi feito por outro. Então, nobre vereador, observei o tempo todo a sua eloquência, a sua vontade, o seu desejo do reconhecimento, dizendo ali dentro na sala que acompanhou o secretário, o seu diretor, nas ruas do Boa Esperança, nas ruas dessa cidade, para salvar aquela rua de uma questão estética que piorava para o bairro, que mexia com a autoestima do bairro, que mexia com a condição de vida daquele bairro. Está certo o vereador, e temos que dar parabéns para o vereador também, que observou um bairro que muitos não observam. Parabéns para o vereador Ceará. E parabéns por ter a humildade, a compreensão e a inteligência de elogiar e de reconhecer o esforço alheio, que é o mais difícil. Nós geralmente reconhecemos o nosso esforço e dificilmente reconhecemos o esforço alheio por falta de humildade, por arrogância política e por uma forma de competição
política e ideológica desnecessária à sociedade. Parabéns, vereador. Terá sim o meu apoio, o meu voto. Em nenhum momento pensei em votar diferente. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulão. Esqueceram um papel aqui. Senhor presidente, nobres vereadores, o vereador Zé Geraldo provocou em mim uma vontade de poder me manifestar sobre essa moção, que parecia que estava na via comum e, de repente, ela se destaca, talvez, pela fala de alguns colegas que me antecederam, e nos remete a um posicionamento, né? Eu queria iniciar parabenizando o vereador Ceará do Horto pela moção, pelo documento e pelo trabalho que fez ali no Jardim Boa Esperança. Não fiz eu a moção, por mais que eu tenha ali umas 5, 6 indicações solicitando essa limpeza, por mais que eu tenha feito no começo dessa gestão reunião com ambos para buscar retirar aquele entulho, boa parte deles, resto daquelas casas que foram destruídas, né, que foram retiradas famílias para o programa Minha Casa Minha Vida, e de repente a estratégia da administração anterior era de não removê-los para que não houvesse uma nova ocupação. E a minha fala com o secretário e com o diretor era de a necessidade de remoção, primeiro para não gerar a quantidade de insetos peçonhentos que gera ali, e segundo, para que nós pudéssemos transformar, inclusive, alguns espaços numa área onde a própria comunidade pudesse plantar alguma coisa e ganhar espaço com essas terras. Eu não tive sucesso nesse pleito, como também não tive em outros, mas consegui ter sucesso em outros pleitos que fiz. E o trabalho que foi feito lá, comandado lá pelo vereador Ceará, eu acho que é um trabalho muito bem feito e digno de aplauso. O que me faz... A minha posição foi sempre votar favorável, não tinha nenhum motivo para poder me manifestar contrário, como não o fiz com ninguém. O que me fez vir aqui falar é na tese que foi trazida aqui, e eu queria parte da fala do vereador Zé Geraldo ingressar junto para poder continuar em algumas ações. Eu penso que se nós queremos mudar a conduta, mudar comportamento social, nós precisamos ser o agente da prática daquilo que queremos. E a prática daquilo que nós queremos é que efetivamente é o nosso dia a dia, o nosso fazer que vai implantar essa nova visão na sociedade da qual nós vivemos. Vou dar um exemplo claro. Toda vez que a garota me traz, ela vai ficar feliz porque eu chamei ela de garota. Toda vez que a Josi me traz a garrafinha d'água ali, eu digo para ela, muito obrigado. E faço assim para com todos os funcionários que me servem nessa casa. O pessoal que trabalha comigo na comissão, eu agradeço a cada ação que eles fazem. O pessoal da minha assessoria, eu termino agradecendo a eles cada ação que fazem, eu vou lá e digo, olha, obrigado. Nós não chegamos e falamos, faz isso, nós dizemos, por favor, faça. Ora, eles também são pagos. Mas o fato de nós pagarmos não pressupõe que a gente não possa reconhecer, e a cultura do reconhecimento, a cultura da honra, ela é extremamente necessária para que a gente mude a lógica do fazer. Porque senão, nobres pares, se nós vamos impor as ações e não vamos em nenhum momento dizer, olha, muito obrigado, nós terminamos criando uma ideia de que quem pode, manda e o resto obedece. Não pode ser essa lógica de uma vida social, não pode ser essa lógica da vida. A cultura da honra é uma questão mais complexa, mas qualquer dia eu talvez teorize um pouco sobre ela. É fundamental que nós entendamos que quando nós honramos, nós também passamos a fila para ser honrado. E quando você planta alguma coisa, você colherá muito mais do que aquilo que você plantou. Logo, a lei da semeadura diz que se eu planto alguma coisa boa, eu vou colher coisas boas. O bem que você faz para alguém em algum lugar, em algum outro lugar, esse mesmo bem vai dar testemunho sobre você.
Eu penso que tem questões, nós precisamos ser sérios no fazer, no falar, mas não reconhecer, não agradecer, mesmo que a pessoa receba. E aí eu quero dizer uma outra coisa, para mim o problema do Brasil não são os salários, é a corrupção, é o superfaturamento, é o roubo, são os esquemas. Porque se fosse os salários não tinha um problema, na minha concepção. Porque eu penso que todo trabalhador que trabalha faz jus pelo seu provento que recebe. Agora, é fundamental que nós tenhamos esse entendimento, porque senão, nobres pares, nós, como vereadores, somos vítimas disso aí fora todo dia. A pessoa não sabe o que nós estamos fazendo aqui dentro, vereador Ceará, e diz assim, vocês ganham muito e não fazem nada, sem saber o que nós estamos fazendo. E quando você faz alguma ação efetiva, concreta, dizem lá, ora, você não fez mais do que a sua obrigação. É verdade que não fizemos mais do que a nossa obrigação, mas espera aí, o muito obrigado não vale a pena? Olha, que bom que você veio para cá para poder olhar essa causa, que outros passaram e não pegaram. Não é por causa do salário que nós vamos ter uma relação fechada, uma relação antissocial, uma relação onde não há reconhecimento. Porque senão, nobres pares, nós ingressamos num caminho que ele não vai terminar bem. Não termina. Se você não puder parar para dizer, por favor, muito obrigado, olha, que bom que você fez, mesmo que você receba um salário bom para fazê-lo, o estímulo, a motivação, hoje tem muita gente ganhando dinheiro, é coaching para tudo que é lado, ganhando dinheiro falando sobre o quê? Sobre o ato de motivar. As pessoas vão à Bíblia e pegam a Bíblia como um fator de mostrar o valor da motivação que Jesus Cristo usava, que Moisés usou, que Paulo falou, porque a motivação é fundamental, e às vezes você só dizer muito obrigado é uma ação que mexe e provoca nas pessoas, como disse aqui o vereador que me antecedeu, de dizer, olha, valeu a pena eu sair da minha casa para tomar essa ação, porque quem trabalha no poder público sabe disso. Nós não temos dia, nós não temos horário. Ontem ainda eu recebi uma ligação e a pessoa disse, olha, domingo, 5 horas da tarde, eu sei que não é a hora de ligar para você, mas eu estou com um problema e eu preciso te ligar. E eu disse, imagina, pode falar do que se trata. Nós não temos horário, não temos dia, e eu penso que o vereador, assim como o secretário municipal e demais servidores que trabalham, não é? Quantas vezes nós não fizemos sessão aqui, que servidores terminaram trabalhando, indo além, e alguns nem podiam receber a hora extra. Quanta coisa foi feita aqui, o secretário João Moco, que quando nós começamos o poder legislativo nessa cidade, quanto tempo ele colocou dele para que pudesse ajudar naquele momento de implantação. Quanta gente não trouxe máquina, cadeira, mesa, quando nós implantamos a cidade de Hortolândia, para ajudar, para fazer. Como é que eu não posso dizer muito obrigado? Uma moção que era para caminhar numa direção, ela terminou pegando um outro viés, porque agradecer é uma ação que qualquer sociedade civilizada precisa ter. Não seremos civilizados se nós não entendermos a importância de dizer muito obrigado. É mais interessante para estimular o meu filho, eu dizer para ele, agradecer a ele pelo ato correto que ele fez, do que eu ficar dando presente, do que eu tentar comprá-lo e entrar por um preceito diferente, onde o valor, o dinheiro passa a ser mais importante do que a ação e a pessoa. Quando nós não entendemos isso, agradecer um secretário porque fez o seu trabalho parece ser uma coisa horrenda, parece ser fazer parte de uma panela, parece que você está querendo valorizar alguém, e aí tem um outro fator que é preponderante, eu não preciso conhecer a pessoa para reconhecer o que ela fez. Não tem necessidade que eu reconheça ou saiba quem é efetivamente a pessoa para dizer a ela muito obrigado pelo seu feito. Quantos anônimos que nós não conhecemos fizeram com que a cidade de Hortolândia esteja hoje onde está? Quantos? Na realidade, quantos anônimos fizeram com que Hortolândia fosse uma cidade? Agradecer numa ideia aonde quem tem mais manda, é ruim. Porque as pessoas não entendem que é um ato de humilhação eu dizer muito obrigado. Por que é humilhante eu dizer a alguém, olha, obrigado pelo que você fez? Por quê?
Eu agradeci demais aos professores que me ajudaram na vida a chegar até aqui. Eles me levavam para a casa deles, me davam livros para ler que não estavam no programa da escola, vereador Zé Geraldo. Eles me treinaram fora das salas de aula, porque eles queriam ajudar pessoas que queriam ser ajudadas. E o salário que eles recebiam era pífio. Mesmo que fosse muito salário, eles eram pagos para fazer um trabalho, eles foram além, não só comigo, mas com tantos colegas nossos da época. Por que eu não posso dizer a ele muito obrigado? Não, você está fazendo, não fez mais do que a sua obrigação? Como assim não faz mais do que a sua obrigação? Qual é o tamanho da minha obrigação? Na realidade, minha obrigação ultrapassa o valor que eu ganho. Eu sei que para algumas cabeças isso não é inteligível, mas a minha obrigação vai além. A minha obrigação é de poder fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Qual é o limite para isso? Em qualquer área que seja. Então eu penso, vereador Ceará, que agradecer ao secretário de Obras e ao Renato Sarto, diretor de Serviços Urbanos, eu não vejo isso como um problema. Até porque, quantas limpezas foram feitas nessa cidade como um todo? Ao longo desses 2 anos. Não foi só esse caso. Quantas limpezas foram feitas? Quantas frentes de recolhimento de entulho foram feitas? Na cidade toda. Infelizmente, limpava-se e aparecia a sujeira novamente. Mas quanto não foi feito? Então eu penso que a linha que foi aqui trazida por um par dessa casa, de não agradecer porque a pessoa recebe, eu penso que há um equívoco nisso. Respeito. Acho que a pessoa tem o direito de pensar assim, mas me dou o direito também de pensar contrário a isso, porque eu entendo que nós precisamos construir uma sociedade de conversa, de diálogo, de relacionamento, e não na pancada. Na pancada, não. Faça a sua obrigação, não. Porque, às vezes, um ato contínuo pode, pura e simplesmente, salvar uma vida, mudar a história de uma vida. Se for assim, nós só vamos agradecer aos voluntários. Se for desse jeito, eu posso fazer alguma coisa errada de um lado e ser voluntário do outro para compensar aquela ação? Não, eu penso que há um equívoco de entendimento. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos ser essa sociedade melhor que nós queremos hoje. E como somos? Praticando aquilo que nós queremos para amanhã. Porque se não praticarmos hoje, amanhã não existirá essa nova prática. É a nossa conduta que vai estabelecer a sociedade do amanhã. E quando nós assim fazemos, nós construímos uma outra relação. Por isso, eu gostaria, mesmo não tendo sido atendido quando fiz a solicitação do Boa Esperança, se o vereador autor me permitir, gostaria de assinar conjuntamente, porque independente de ser o vereador Ceará que o fez para o benefício daquela comunidade, fez para todos os nossos munícipes, porque terminaram sendo atendidos num pleito antigo deles. E isso valeu a pena, porque outros também foram pagos e não fizeram. Logo, para mim, é digno de aplauso quem fez, independente do tempo que demorou para ser feito. Muito obrigado. Senhores vereadores, a moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, serei breve para parabenizar o vereador Ceará do Horto, meu companheiro de partido, que elaborou essa moção para o secretário Sérgio e também para o Renatinho, né, que é o nosso diretor, que realmente vem fazendo em nossa cidade um belo trabalho. Sabemos as dificuldades financeiras em que o nosso município vem atravessando, mas eu entendo que a atenção, né, principalmente nós que somos vereadores, as demandas relacionadas a essas áreas de serviços urbanos são enormes. Então, quando a gente leva a demanda, muitas vezes, como o vereador Paulo disse, nós não somos realmente atendidos, mas a atenção, a explicação que vem para que a gente possa levar essa explicação para os munícipes é de extrema importância. Então, vereador, parabéns. O vereador Zé Geraldo falou da importância da gente sempre parabenizar, né, dizer obrigado. Até aqui na salinha ao lado, alguns vereadores disseram que eu sou o rei das moções, porque realmente eu gosto, vereador
Thiago Mascarenhas, de agradecer às pessoas, né? Independente se a função é remunerada ou não. Hoje elaborei uma moção para a SAMEST, que é uma entidade que presta um serviço voluntário, né, vereador Regis? Eu entendo que, na linha do vereador Zé Geraldo, nós temos que parabenizar sim, pedir, claro, cobrar, quando não for atendido, ir lá e pedir novamente, mas quando for atendido, vereador Ceará, pode fazer novas moções, que eu estarei aqui para parabenizar e já pedir para assinar em conjunto com Vossa Senhoria. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Aprovado por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Clodoaldo Santos da Silva. Moção 241/2018, moção de congratulações à SAMEST, Associação Amigos de Bairro. A moção é de autoria do novo vereador Clodoaldo Santos da Silva. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado todos os pares presentes. Solicito... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de presidão. Queria parabenizar o autor aí pela relevância aí da moção, até tendo em vista o trabalho que a Sociedade Amigos de Bairro tem prestado ao longo dos anos aqui na cidade de Hortolândia, e queria ver a possibilidade de assinar em conjunto. Consulta o autor. Presidente, com certeza, até porque o vereador Regis da Serralheria é um grande parceiro também da Associação dos Moradores lá da região da SAMEST, Everest, Santo André, um grande líder, e tem que assinar sim essa moção em conjunto. Obrigado. Posição. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Frank. Moção número 242 de 2018. Moção de congratulações para os membros que compõem a chapa 1 pela vitória nas eleições da subseção da OAB de Hortolândia. Moção de autoria do nosso nobre vereador Frank. Vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres pares, venho a essa tribuna para aqui discorrer um pouquinho a respeito da nossa eleição da OAB aqui da subseção de Hortolândia. Gostaria, antes de dizer que essa casa aqui, sempre de parabéns pelo debate democrático, que cabe, além das questões políticas, a aula de civismo. Isso é muito importante deixar registrado. Queria dizer que a nossa cidade, ao longo desses anos, 27 anos, vem se desenvolvendo em todas as frentes,
E eu tenho orgulho de dizer que a nossa subseção aqui da cidade de Hortolândia também tem feito um trabalho árduo, embora gratuito, né, que traz não só aos advogados da cidade de Hortolândia, mas principalmente ao cidadão hortolandense, uma possibilidade de trabalho jurídico que enfrenta muitas dificuldades, mas que vem se desenvolvendo também. Tanto é que a nossa subseção hoje já está instalada, né, ao lado do novo fórum. Tanto a Casa do Advogado como o novo fórum é fruto de trabalho não só do Poder Executivo, não só desse Legislativo, não só do Judiciário, mas também com a participação efetiva, uma participação aguerrida dos membros da subseção de Hortolândia. Quero dizer também que é importante que isso ocorra em nossa cidade, porque o fortalecimento das instituições, tanto no nível nacional, estadual e municipal, ela vem de encontro com aquilo que nós queremos para desenvolver o nosso país, para nós desenvolvermos a nossa democracia, para termos cidadãos mais completos no que diz respeito ao reconhecimento dos seus direitos, né, às suas atividades. E a OAB tem feito esse trabalho aqui com bastante maestria. Lembro que a atual direção da subseção aqui, doutor, pode ser, por que não, né? Vereador Tiago, bacharel, mas considero o doutor Tiago Mascarenhas. Nós conseguimos aqui, né, nesse trabalho dos 3 anos que o doutor Marcelo Val, que esteve à frente da subseção, conseguiu instalar nova sede, né, para quem é de advocacia sabe a dificuldade que é você mudar de sede, instalar uma nova sede, e isso foi fruto também desse trabalho. Em respeito ao jovem advogado, foi instalado também a sala do jovem advogado, né, para dar o amparo, para dar também uma condição do início de carreira, né, para não ser apenas formado e não ter aonde se socorrer na hora que mais precisa no começo da carreira, que nós sabemos que não é fácil. Hoje também temos um site, né, da OAB, algo que até há pouco tempo não se tinha, porém é algo necessário, dada a informatização, né, as mídias sociais. Né, várias lutas foram realizadas durante esses 3 anos, que eu pude acompanhar muito de perto, inclusive essa casa aqui se manifestou várias vezes, né, vez que comissões foram ao TJ, né, ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, em busca de aprovação de projetos, de ampliação do quadro de servidores do Fórum, para atender não só os advogados, mas também o jurisdicionado, juízes auxiliares. Olha, foram 3 anos, né, dessa gestão que está aí de muita luta, né, de muita luta. E nós estamos bastante orgulhosos. E dizer que no dia 29, próximo passado agora, ocorreram as eleições da OAB da subseção aqui de Hortolândia, né, e a chapa 1, composta pelo doutor Marcelo, doutor Gilson Barbosa, né, doutora Rosiane, enfim, todos os membros da chapa que disputaram uma eleição, como toda eleição, bastante disputada, mas que ao final se revelou num resultado de senso crítico da advocacia, num resultado de reconhecimento do trabalho e que vai reconduzir o doutor Marcelo Valk aí para mais uma gestão nesse próximo triênio. Então gostaria aqui de deixar registrado de que com isso quem ganha, na verdade, não é só a advocacia, né? Não é só a advocacia, mas também dizer que a própria democracia ganha na medida que uma instituição do porte, da envergadura da OAB, transforma-se, né, num processo eleitoral democrático e que tem, afinal, um resultado limpo, um resultado de reconhecimento de trabalho, sem qualquer postura ou qualquer manifestação contrária a esse Estado de Direito. Então, parabenizo mais uma vez, né, toda a equipe do Dr. Marcelo Valk. Queria também aproveitar o ensejo e deixar registrado também, né, aqui a parabenização para aqueles que estão encerrando seus mandatos, né, lá na subseção de Hortolândia, que também ao longo desses 3 anos se dedicaram muito para que esse trabalho acontecesse e agora estão abrindo espaço para novos,
novos diretores que vão atuar mais 3 anos, e eu tenho certeza que nesse percurso, daqui para frente, todos aqueles que estão deixando o mandato hoje, todos aqueles que votaram, né, para escolher os nossos representantes, e aqueles que ganharam e aqueles que perderam, estaremos todos unidos por uma advocacia mais forte, mais representativa. Sinto orgulho de estar aqui hoje como advogado, representando o Legislativo, e estar junto com esse trabalho, unindo o Executivo, o Legislativo e a advocacia hortolandense. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os nobres pares, né, não só aprovar, mas também assinar essa moção, que será direcionada também à nova direção, a todos os membros que estão deixando, né, os cargos, também ao Poder Judiciário, ao Prefeito Municipal, à Secretaria de Negócios Jurídicos, enfim, a toda a região através da imprensa local. É dar o reconhecimento pelo trabalho que foi feito nas eleições, pelo resultado e principalmente por aquilo que a gente espera de uma OAB forte e representativa, como é hoje, capitaneada pelo Dr. Marcelo Valk. Muito obrigado, senhores. A moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador John Leno. Senhor presidente, nobres pares, quem nos assiste em casa, eu queria aqui enaltecer e agradecer e parabenizar o vereador Frank, doutor Frank, parabenizar também todas as chapas, nosso presidente da Comissão de Justiça e Redação, que participaram democraticamente desse processo. Tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência e também da gestão da OAB, que terminou e está recomeçando. Sei o quanto é importante para a sociedade brasileira, para a cidade, para os estados, no processo de democracia, o quanto a OAB ela tem feito muito bem. Então, assim, é um órgão questionador, vocês têm feito um trabalho com muito brilhantismo, inclusive aqui com relação à luta coletiva conosco aqui na Câmara, com relação às varas, mais varas aqui na nossa cidade. Não precisamos muito, vereador Nego. Nossa cidade é muito grande, a quantidade de processos é grande para poucas pessoas, poucos juízes. Então, quero aqui parabenizar Vossa Excelência e enaltecer por todo o trabalho que tem feito juntamente com a OAB, doutor Gilson, doutor Marcelo, enfim, toda a diretoria, e dizer que, evidentemente, vai poder sempre contar com essa casa, com o Legislativo, ombreado, porque, evidentemente, só conseguimos resolver alguma coisa se formos de maneira coletiva. Então, muito obrigado, eu peço aos nobres também que possam votar essa moção de parabenização à vitória da Chapa 1 na nova diretoria da OAB. Muito obrigado e meus parabéns. Um abraço. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulão. Nobres vereadores, quero aqui parabenizar o autor dessa moção, o vereador Frank, doutor Frank, e ao mesmo tempo parabenizar a diretoria reeleita da OAB, subseção Hortolândia. Eu entendo que quando nós pensamos em desenvolvimento da nossa cidade, quando nós falamos sobre o fortalecimento da nossa cidade, nós temos que falar sobre o fortalecimento das nossas instituições. E todos sabem aqui o trabalho que é feito pela OAB. Claro que no período de campanha não me cabia, eu saí no 3º ano da Faculdade de Direito, então não concluí, não me formei, não sou da ordem, logo não caberia que eu me envolvesse nessa discussão com relação à chapa. Mas eu penso que eu reconhecer esse trabalho que foi feito e reconhecer a recondução desse trabalho, eu tenho um paralelo que eu trato, que é o seguinte: para mim, na mesma proporção de que para a democracia, nós necessitamos do poder legislativo, não tem como se falar de justiça se nós não tivermos o advogado. E nesse sentido, a Ordem ela faz um trabalho, ao meu ver, que não é só na subseção Hortolândia, mas de uma maneira geral, muito importante, estratégico, ajuda muita gente, e esse é um outro ponto crucial. As pessoas, às vezes, não têm condições de chegar a garantirem o seu direito na justiça se não tiver um advogado para fazê-lo. E nesse sentido, a Ordem desenvolve também um trabalho através dos advogados de uma maneira muito clara. O vereador Frank disse aqui do trabalho para com o jovem advogado, da estruturação da casa do advogado, que é uma outra ação, mas me chama muito a atenção a questão com relação aos nossos cidadãos, as pessoas que precisam da ordem para poder conseguir acessar o seu direito na justiça. Então, logicamente, quero parabenizar a nova diretoria,
reeleita nesse contexto, não é, para que eles possam continuar desenvolvendo um trabalho. Eu achei fantástica a fala também do Dr. Frank, quando ele diz, olha, nós tivemos disputa, mas a partir desse momento acabou a disputa e agora todos caminham na mesma direção. Hortolândia continua precisando resolver a questão do nosso fórum, do tamanho dele, da quantidade de varas. Não foram poucas as reuniões que nós fomos a São Paulo, junto com todos os representantes e todos os agentes que fazem parte desse município, para pleitear o aumento do número de varas pela quantidade exorbitante de processos que nós temos. Então a ordem vai precisar também continuar trabalhando nesse mesmo viés, para que nós possamos fazer com que a justiça em Hortolândia aconteça de maneira muito mais prática, muito mais rápida, muito mais fácil do que nós temos hoje. E para isso é fundamental você ter uma instituição do quilate da Ordem dos Advogados do Brasil, que possa representar bem a sua classe e, ao mesmo tempo, poder ser esse braço forte enquanto instituição e, ao mesmo tempo, podendo estar ao acesso da nossa população. Então, eu gostaria de parabenizar, vereador Dr. Frank. Leve também os nossos cumprimentos a todos os membros dessa recondução e, evidentemente, que nós esperamos continuar sendo parceiros nessa luta com relação ao judiciário no nosso município, porque eu entendo que ela se faz extremamente necessária para que nós possamos dar a resposta mais rápida à nossa população no que tange a questão judiciária. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Thiago. Parabenizar o autor, parabenizar a chapa 1 pela vitória e solicitar, após aprovado em plenário, a possibilidade de assinatura em conjunto. Aprovado por todos os pares presentes. Já consulto o autor e também peço autorização ao vereador Frank também para poder assinar conjuntamente. Haja visto a relevância do documento e já parabenizando a chapa 1 e toda a OAB, que é uma grande parceira aqui do Poder Legislativo e também da nossa cidade, né, como um todo. Parabéns, né, já peço também a permissão de Vossa Excelência para assinar conjuntamente o documento. Presidente, está à disposição de todos os nobres pares, lembrando também que foi ocorrida a eleição também da seccional de São Paulo, o Dr. Caio, que nós apoiamos também, junto com a chapa 1 e a chapa 11, foi eleito o novo presidente também estadual da OAB. Muito obrigado. E com a menção também de Vossa Excelência aqui. Questão de ordem, presidente. Pois não. Gostaria que constasse o vereador Frank, se eu posso estar assinando em conjunto a sua moção também. O doutor. Presidente, coloco a moção à disposição de todos os nobres pares. Além de que seria fundamental que todos assinassem como representação dessa Casa de Leis. Obrigado. Então está à disposição, né, e o vereador já pede para que todos assinem conjuntamente, né, essa moção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda da moção de autoria do senhor vereador Paulo Pereira Filho. Paulão. Moção número 243, 2018, moção de congratulações pelo aniversário da reverenda Regina Aparecida Rezende Tonezer. A moção é de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, Paulão. Senhores vereadores, a moção está em discussão. Com a palavra o autor. Presidente, nobres vereadores, eu quero pedir o apoio e o voto e a assinatura de Vossas Excelências nessa moção. A reverenda Regina, como é conhecida, hoje ela completa mais um ano de vida, exatamente na data de hoje. Ela é esposa do reverendo Luiz, que tem uma igreja ali no Jardim Ricardo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a sede da nossa denominação na região de Hortolândia e Paulínia. E queria parabenizá-la por ser uma guerreira e uma mulher de luta efetiva e ter dado uma contribuição extremamente importante para a cidade de Hortolândia. Ao contrário do que algumas pessoas
pensam e até às vezes propagam, o trabalho do pastor, da pastora, é um trabalho extremamente interessante para a sociedade. Primeiro porque o poder constituído não paga para que eles façam. As igrejas fazem, elas produzem os seus recursos e elas mesmas desenvolvem um trabalho, seja no receber a pessoa que está ali na sarjeta e que a sociedade virou a elas as costas, seja efetivamente no trabalho abrindo casa de recuperação, para que outras pessoas que são dependentes químicas possam ali serem tratadas, seja doando cesta básica, seja criando programas de atendimento médico e até odontológico, como o caso específico da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas fundamentalmente para isso, as pessoas precisam, o pastor ou a pastora, necessariamente abrir mão, muitas das vezes, da sua própria vida, para poder servir a pessoa do outro. E a reverenda Regina, ela está casada com o reverendo Luiz há 36 anos, há 41 anos ela se converteu ao Evangelho, há 36 anos eles estão aqui no Jardim Ricardo, trabalhando a favor da população de Hortolândia. São milhares de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela orientação dela, pelo conselho dela, pela ação de Jesus Cristo através da vida dela. É uma pessoa que desenvolve um trabalho e que abre mão efetiva da sua própria vida, abriu mão efetiva. Ela é uma de 18 filhos dos seus pais, que nasceram em Minas e vieram para a cidade de Sumaré à época, e efetivamente desenvolveu um amor pelo Evangelho e para cuidar das pessoas. Nós temos um rol de pessoas que foram curadas através da oração que Deus fez através da vida da reverenda Regina. Curas, milagres que não dão para ser explicados, mas dá para ser vividos pela quantidade de pessoas que já receberam. Mulheres que eram estéreis e depois de uma oração direcionada por Deus, as mulheres puderam conceber. Então é uma pessoa que colocou a sua vida, colocou a sua própria família em segundo plano e colocou efetivamente o seu viver a serviço da outra pessoa. Eu penso que pessoas assim já são dignas, naturais, de serem honradas. E no dia do seu aniversário, penso que independente da crença de cada um aqui, ela é digna de ser reconhecida. Porque todos aqueles que abrem mão do seu viver para poder se dedicar ao outro, eu penso que nós precisamos fazer menção a eles e precisamos agradecê-los. Porque muitas famílias estavam perdidas, muita gente não tinha condição hoje de estar na sociedade. E pela dedicação dela, por ela abrir mão lá atrás, fez com que essas famílias, essas pessoas hoje pudessem constituir família, pudessem ter uma outra opção de vida, para que possam hoje ser reconhecidos como cidadãos. Então, queria parabenizar a pastora Regina, que mesmo abrindo mão às vezes dos seus filhos, do seu marido, da sua casa, para poder visitar, para poder aconselhar, para poder atender de manhã, à tarde, à noite, no sábado, no domingo, no feriado, coloca a sua vida, ao meu ver, no maior patamar que é daqueles que fazem pela pessoa do irmão. E nesse sentido, ela completando mais um ano de vida, dizer a ela que nós desejo do fundo do meu coração, toda sorte de bênção sobre a vida dela, para que Deus continue dando a ela força e sabedoria, para que ela possa prosseguir nessa missão que foi dada a ela por Jesus Cristo, e que ela jamais desista, por mais que aconteçam percalços, por mais maiores que sejam as dificuldades, que ela possa continuar avançando no poder do nome de Jesus. E gostaria de pedir aos pares dessa casa, que pudessem não só votar nessa moção, mas pudessem assinar conjuntamente, porque a moção, como já nos explicou o vereador Frank, é uma manifestação dessa casa, é uma posição dessa casa sobre uma matéria, uma situação e mesmo sobre uma pessoa. E eu penso que no aniversário dela, depois de tantos anos de uma vida de doação a outras pessoas, são 41 anos de uma vida dedicada à pessoa do outro. Eu penso que esse reconhecimento por essa casa deve alegrar o coração dela e ela perceber que a escolha da vida dela mudou efetivamente tantas outras vidas. E isso não tem o que a cidade de Hortolândia possa fazer para agradecer, para reconhecer. Não temos como pagar tal feito. E evidentemente, ela não fez por dinheiro, ela fez porque ela creu na palavra que Jesus Cristo disse, de que todos nós devíamos ir e falar das boas notícias. E ela deu muitas boas notícias e continua fazendo isso ainda hoje. E graças a Deus por isso,
porque muita gente teve a sua vida transformada a partir da boa notícia que ouviu dela, que são palavras que estão escritas na Bíblia, deixadas pelo nosso Deus, para aqueles que creem, para que nós possamos ter uma vida diferente. E essa diferença que ela vive, ela pôde passar para outras pessoas, e essas pessoas puderam também aplicar na sua própria vida. Hoje nós a consideramos a nossa mãe espiritual da nossa região, porque é uma pessoa digna de honra, digna de ser honrada e de ser reconhecida por tudo que fez até agora. Mas sabemos que ainda tem muito mais para Deus fazer através da vida dela. Então, se vocês se dignarem a assinar conjuntamente essa moção, ficarei honrado e tenho a certeza que ela também se sentirá honrada com isso. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Gostaria de solicitar, após aprovado em plenário, a possibilidade de assinatura em conjunto. Aprovado todos os pares, já consulto o autor e também, apesar de não poder votar regimentalmente, gostaria de assinar conjuntamente e também, desde já, dar os parabéns e um abraço fraterno à reverenda. Mande um abraço do Poder Legislativo, que com certeza é uma pessoa que se destaca e que faz a diferença na sociedade hortolandense e no mundo, através, seja do seu ministério, mas também como exemplo de vida. À disposição de todos os pares, senhor presidente, com certeza as palavras de Vossa Excelência ela terá conhecimento. Justificativa de voto, presidente. Pois não. Gostaria de, oportunamente agora, dizer ao vereador Paulo, autor da moção, votei favoravelmente, Paulo, e acredito que isso nos move, quando nós podemos, através de um instrumento como uma moção, fazer referência a pessoas especiais que ainda existem nesse mundo. Por tudo que você disse e a história que contou, me leva a crer que ela é uma pessoa especial. E sendo assim, tudo que faz por amor, não pensando em recursos, em valores, em dinheiro, em vantagens. Isso faz diferença na sociedade e, como bem disse você e eu acredito, é coisas de Deus. Por isso tenho meu voto e leve também o meu fraterno abraço. Muito obrigado. Como eu disse, mais uma vez aprovado por todos os pares, já fica à disposição para assinatura de todos. Não havendo mais nada a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, dia 10 de dezembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos. Encerrada às 19 horas e 46 minutos. Convido os senhores vereadores que quiserem tirar foto com os representantes da OAB, estão à disposição.